Eu vou mudar o assunto, porque esse assunto é tão interessante. Eu queria conversar com vocês, porque eu quero ver a resposta que vocês vão dar. Porque esse ano, algumas figurinhas carimbadas da política brasileira não se elegeram no domingo. Não conseguiram. Perdendo para novatos até. Vou dar alguns nomes. Fernando Collor, até que enfim, né? Aleluia, o povo acordou. Graças de Alagoas, que votava nele. Romero Jucá, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Álvaro Dias, Eduardo Cunha, José Serra, Paulinho da Força, são alguns nomes que ficaram sem mandato a partir do ano que vem. A derrota deles, será que mostra que é hora de renovação política, desgaste? O que vocês acham que aconteceu? Quem quer começar? Eu posso começar. Vai, Renato. Acho que primeiro, eu estou lendo ali na tela os nomes para não me esquecer. Eu acho que primeiro assim, né? O Collor, o Jucá, o próprio José Serra, são políticos mais veteranos, vamos dizer assim, né? Jovens há mais tempo. E, naturalmente, existe uma renovação. Muito eleitor lá do Collor, do Jucá, esse eleitor até faleceu. Você imagina que são eleitores que já tinham uma idade avançada, assim como o Campos Machado, no estado de São Paulo, que ficou fora, e que é um deputado que ficou tantos anos enquanto deputado estadual, aqui uma liderança no PTB, daí saiu. Mas eu atribuo essa derrota da Joyce e do Frota naquele assunto de que assim Bolsonaro. Não se dá para ser não dá para ser morno. Ou o sujeito se alinha mais à esquerda ou se alinha mais à direita. E eles ficaram num terreno meio difícil, que sou de direita, mas não sou bolsonarista e sou contra o presidente. Então isso ficou complicado por parte da Joyce e do Frota. Daí ela perdeu. Quem teve mais de 1 milhão de votos, teve 13 mil votos. 13 mil. E o Frota tentou a reeleição e não conseguiu. Em relação ao Paulinho da Força, eu acho que é um movimento diferente. Aí ele teve um revés jurídico no registro de candidatura e isso acaba desidratando a candidatura, porque você acaba desmobilizando a sua militância. Ele tem uma base eleitoral forte, etc., mas desmobilizou com o registro de candidatura dele. Foi esse o problema. Daí tem a dificuldade de você virar no TSE. Isso dificulta muito. Em relação ao Cunha, também não teria como imaginar. O Cunha não deveria nem ter sido candidato. Veio do Rio de Janeiro. Assim como Lula. Mais um carioca, assim como o Tarcísio, mais um carioca tentando a sorte aqui em São Paulo. E daí não conseguiu mesmo o sucesso como aconteceu. Gente, agora a Joyce Hasselmann, é muito mais fácil entender, né, o fenômeno, né? Ela se elegeu bolsonarista em 2018. Na onda, né? Chutou a bunda dele, para falar bem claramente. É bela, porque assim, ela era o quê? Nada. Ela surgiu, né, encostada em um personagem da política. A partir do momento que ela largou, ela voltou a ser nada. Desses todos que você mencionou, o único que eu sinto muito não ter conseguido entrar para a Câmara de Deputados foi o José Serra, que, na minha opinião, apesar da idade que ele tem, dos problemas de saúde, ele continua sendo o melhor quadro político que este país tem. Esse homem foi, quando foi ministro da Saúde, o melhor ministro da Saúde que o Brasil teve. Quando ele foi prefeito de São Paulo, ele desfez tudo que a Marta fez, todas as cagadas que a Marta Suplicy fez. Quando ele foi governador, ele foi um ótimo governador. Tudo que ele se propõe a fazer, ele faz com maestria. Então, eu sinto muito só pelo José Serra, os demais já vão tarde. A Joyce Hasselmann, não sei se vocês vão lembrar, gente, mas ela subiu tanto a cabeça que ela era um fenômeno, que ela foi a mais votada, não sei o quê, que ela se candidatou a prefeita. Vocês lembram disso? Incrível. Ela emagreceu não sei quantos quilos, saía por São Paulo, não sei o quê. Teve uma votação totalmente inexpressiva. A pessoa sobe a cabeça, porque ela chegou a ser líder do governo, lembra? Uma época na Câmara, assim que ela assumiu. E aí sobe aquela coisa à cabeça dela, ela se achava uma deusa, sei lá o quê, e agora morreu politicamente, né? Impressionante como hoje em dia, não era assim antigamente.
Era muito mais uma coisa de oligarquia, né? Passava de pai pro filho. Uma deusa, uma louca ou uma feiticeira? Como uma deusa. Depois ela apareceu roxa. Antigamente Ela era... apareceu roxa depois. Do nada, o fantasma bateu nela, né? Antigamente se perpetuava o pai, o filho, eram gerações, né? Agora tem pessoas que surgem do nada, somem. Tiririca não sumiu ainda, né? Tá lá ainda, vamos lá. Mas ele tem um eleitorado mais cativo. O Tiririca que tá diminuindo. Pior que tá, não ele fica. Foi o último, deixa eu só passar pro Malta, que o Malta não falou ainda. Pode falar, Malta. Deixa eu falar que eu acho que a coisa importante para você que está nos assistindo. Dia 30 nós vamos comemorar na Paulista, já estamos organizando a maior festa. Eu tô deixando vamos reservar claro. a Paulista igual o PT. Não, eu represento aqui 580 movimentos conservadores de norte a sul do Brasil e eu posso falar que vou falar bem claro para você que a direita está se organizando. Esses movimentos conservadores estão se organizando. Então, existem muitos advogados jurídicos, porque a ideia do Projeto União Brasil, por isso que é Projeto União Brasil e não Brasil, só deixando bem claro que não é partido, nós estamos 4 anos aí trabalhando nesse projeto, fazendo a coordenação desses movimentos, e eu quero deixar claro o seguinte, como é que a gente conseguiu unir tantos movimentos, a gente tem mais de 2.000, e esses 2.000 movimentos representam milhões. E muitos do Projeto União Brasil foram indicados e nós indicamos. Né? Meu único medo é o seguinte, a eleição vai ser dia 30, 31 é dia das bruxas. Não vai ser. Se Deus quiser, a bruxa a gente vai mandar pra longe. A gente já está preparando a festa. Vilela, nós e já você, vamos preparar querido? a festa lá na Paulista e eu quero ver. Candidatos novos entrando, candidatos antigos saindo, candidatos que foram na onda Bolsonaro saindo também. Existe uma oxigenação do Congresso, parece, né? Uma mudança política muito grande. Gente, vamos combinar? A gente está 1 mês da Copa, não se fala em Copa. Graças a Deus. Isso é incrível como o Brasil deu um salto em relação ao conhecimento. Copa? Tem Copa, meu filho. Tem Copa ainda, você acredita? Você não viu o pessoal de amarelo aqui nas ruas? No 7 de setembro, tudo torcedor do Brasil. Ou seja, a população realmente está se informando mais sobre política e falando sobre isso, né, Cristiano? Não, sem dúvida. Acho que isso é uma vitória, acho que isso é um aspecto bastante positivo. Agora, sobre essa questão de renovação, eu vou colocar a seguinte questão. Eu vejo que nós tivemos nessa eleição uma grande demonstração de força dos candidatos alinhados com um projeto político, especialmente os candidatos alinhados ao presidente Bolsonaro. Isso os números mostraram claramente. Os candidatos alinhados ao projeto do ex-presidente Lula também tiveram um bom sucesso, uma dose de eleitos muito significativa, mas realmente o presidente Bolsonaro ficou à frente nisso. Agora, essa questão da renovação, eu vejo que o ápice da renovação ele aconteceu 4 anos atrás. Se comparado de 4 anos atrás para essa eleição de agora, você vê que a maioria das vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, estamos aqui em São Paulo, ela foi de deputados reeleitos. Na Câmara dos Deputados também, uma manutenção de reeleição muito alta. Então eu vejo que não houve tanta renovação. Muitos daqueles que representaram uma mudança há 4 anos atrás e que não mostraram nada, acabaram sendo expelidos, né, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, como é o caso que foi colocado aqui, de Frota, de Joyce e outros tantos. Então eu vejo que nesse ponto, mais do que uma renovação, teve um alinhamento. E aí o alinhamento ao presidente Bolsonaro, ele se mostrou numericamente muito maior do que o alinhamento às bandeiras do presidente Lula. Ele mostrou que ele continuou poderoso, né? E ele não mudou nada. Isso não é ruim nele, né? Ele continua sendo a mesma pessoa. Mas eu vejo que cada vez mais o Brasil se divide para polarização total. Que deveria ser, na minha opinião, já deveria virar republicanos e democratas. Exato. Porque os do meio estão se dissolvendo, que é como a gente falou do Rodrigo Garcia, né? Do PSDB. Tem que definir o que é, senão morre. Sim. Quem não define o que é, morre. Porque está tão polarizado o sistema, a porcentagem de votos dos candidatos à presidência foi tão forte, você distancia o Bolsonaro da Tebet, que é a terceira colocada, 3% para 43%. É uma diferença absurda. Seria muito melhor, então, que se já dividisse o Brasil entre 2 partidos, né? E acabasse com essa farra do fundo eleitoral, né? Eu já acho que não tinha que ter partido nenhum. Né? Você acha que tinha que virar o quê? Uma anarquia? Não, anarquia. Eu acho que a gente pode ter partido, mas eu acho que a gente tem que, sim, dar uma chance para candidaturas independentes.
Sim, eu também. Sim, isso é fato. Sim, eu também. É o meu sonho isso, é o meu sonho. Isso é um fato. Somos dois Você é contra também? Eu sou contra a candidatura independente. Eu, quando eu ia sair candidato a deputado federal, eu queria sair sem partido. A partidária não pode, na legislação do Brasil. Sem fundo eleitoral, obviamente. Sem porque o fundo eleitoral não atinge o objetivo que se diz, né? É aquela coisa, é para que os pobres possam se candidatar. Mentira. Coisa nenhuma. Pobre vai sair com dívida, não vai conseguir fazer mesmo. nem a planilha do TSE para prestação de contas e vai ficar com o CPF bloqueado. É verdade. Você falou toda a verdade agora. Fala, Cris. Olha, eu vou falar da Lava Jato. Tá bom. Não, eu vou então só falar rapidamente. Eu sou contra a candidatura avulsa. Primeiro que você vê que mesmo com partidos políticos e com toda a formalidade, hoje nós temos no estado de São Paulo, pregar de exemplo, 2.000 candidatos a deputado federal, 1.500 a estadual e tudo mais, e a justiça eleitoral, ela tem toda a dificuldade do processamento formal dessas candidaturas. É impugnação, é registro, é propaganda e tal e tal. Você já pensou se abrir para todo mundo, qualquer um puder ir lá e se inscrever como candidato? Vira uma bagunça. Eu acho que você tem que ter regras. Aliás, eu até acho que esses 2.000 candidatos a federal, 1.500 a estadual, eu acho até muito. Eu acho que você tem que ter regras e filtros para que você tenha mais claramente quem é candidato sério. E aí um ponto que eu concordo com todos vocês também, eu sou já há muito tempo contrário ao financiamento público de fundo eleitoral e tudo mais. Ao meu ver, a política ela tem que ser financiada, não digo exclusivamente porque você pode até ter o acesso de tempo de televisão, alguma coisa ou outra assim, mas do ponto de vista de desembolso de dinheiro, ela tem que ser financiada privadamente. É absurdo a gente pagar para as pessoas se reelegerem. É engraçado que o Nicolas Ferreira, que foi o deputado federal mais votado do Brasil, não usou o fundão. Parabéns, Nicolas, você podia usar, seu partido tinha acesso e você não usou. Você é um exemplo para as novas gerações, Nicolas. Arrebenta no Congresso. Carla, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você achou do fenômeno do Douglas Garcia não conseguir... Douglas Garcia? É o Douglas. Rodrigo Garcia. Não, Douglas Garcia. Deputado estadual. Deputado estadual. Eu não acompanho muito deputado estadual. Quem não presta foi expurgado. Então, fala um pouquinho do Douglas. Que é um guerreiro. É um guerreiro. Um guerreiro, um puta mal educado. Não, mas é... Um rapaz mal educado. Não, mal educado. Mal educado. Sabe por que a minha birra com a maioria das pessoas que se dizem conservadoras no Brasil é que elas não sabem o que é um conservador. É verdade. Conservador é um cara culto pra caralho. Sim. Conservador é um lorde. Sim, de fato. Temos o nosso Caio Coppola, o Lorde da Jovem Pan. Eu vou te falar uma coisa, eu não sabia quem era essa pessoa, conheço poucos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo, tive passeando por lá, conheci alguns. E você sabe que as pessoas não dão muito valor a deputado estadual, né? Não. É quase como se fosse um voto branco, voto nulo. E o Tomé vai fazer a diferença. Vai, Tomé. Aqui no estado de São Paulo. Tamo junto. Eu vi na minha sessão eleitoral muitas pessoas em cima da hora tentando ver quem era candidato a deputado estadual. Não tinha a menor ideia em quem ia votar. E muitas senhoras, infelizmente, chegaram lá e falaram assim: eu só sei para presidente, como é que eu faço para ir passando? Então, assim, infelizmente, ainda muita gente não tem acesso aos candidatos a deputado estadual. Muita gente ainda não tem acesso aos senadores. Acho que isso é coisa menor e que é só presidente, que é um problema seríssimo para a democracia e para quem vai nos representar no Congresso.